Clube do Remo empata na marra fora de casa e dorme no G4. Mas e essa atuação? Convence a torcida ou deixa margens para a gente se preocupar? Vamos falar sobre esse e outros assuntos após esse empate do Clube do Remo contra a Chapecoense aqui no RemoCast. Chega mais! E antes da gente falar desse jogo contra o Chapecoense, a gente deixa sempre 3 pedidos. Inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos e se você for parceiro mesmo, compartilha com aquele amigo que ainda não conhece o projeto RemoCast. Lembrando que esse canal é patrocinado, esse vídeo é patrocinado pelo nosso parceiro Iolo Pizza. E aí, Betinho, gostou do jogo ou gostou só do resultado, meu parceiro? Rapaz, eu vou ser sincero contigo, viu? Esse jogo me deu muita dor de cabeça, muita preocupação, principalmente no primeiro tempo. E a sensação ao final do jogo foi de alívio, porque esse ponto ele é importantíssimo. Time que quer subir tem que pontuar fora de casa. E o Clube do Remo tá lá, tá brigando lá em cima, tá no G4. Mas ainda tem muito campeonato, né, meu irmão? Muito campeonato ainda para tudo ser resolvido. Classificação, principalmente o que a gente mais busca, que é o acesso. Aproveita e deixa logo aí nos comentários qual foi o sentimento ao final desse jogo, que foi emocionante, né? Empatar no finalzinho deixa aquele gostinho de vitória, mas essa não foi a sensação, pelo menos para mim, durante o início da partida e boa parte dessa partida, apesar de que, Igor, não sei se tu vais concordar comigo e a galera também, a escalação não surpreendeu e me deixou um pouquinho esperançoso, viu? Foi, Beto. Lê aí que tá um pouco. Tá com um pouco de. Tá muito pequeno aqui para mim que eu tô fazendo no celular. Mas, assim, pelo nome, cara, me surpreendeu sim a questão da manutenção do Adailton, né? Acho que a manutenção do Adailton no time é uma coisa que não faz o menor sentido para mim. O Adailton que teve bons momentos no Campeonato Parense, mas há tempos não produz absolutamente nada, né? É um jogador que precisa melhorar e muito o desempenho, muito fominha nas bolas que pega, ele quer chutar todas as bolas, e taticamente também não entendo a colocação do Adailton. A minha única questão em relação a essa escalação é isso. Eu não sei como ele entra atualmente com o atual desempenho que ele vem tendo nas últimas rodadas. Essa é a minha crítica em relação ao time, a escalação, né? Porque esse jogo teve vários problemas, o Remo teve vários problemas, mas em relação à escalação, essa me incomoda bastante, porque é um jogador que não vem tendo desempenho, né, que justifique a permanência no time. E a gente que assiste o jogo, até pela televisão, mais fácil de entender, eu não entendo o posicionamento do Adailton ali, sinceramente, vou te dizer, viu? É um jogador que eu discordo que entre jogando no atual momento do Remo, Beto. E com esse desabafo de Igor Moraes, a gente comenta aqui a escalação que o Clube do Remo entrou, linha defensiva com a entrada do zagueiro Kaique no lugar do Reinaldo lesionado, meio de campo o mesmo, Pedro Castro, Luan Martins e Sávio, no ataque Marrone, Janderson e Adailton. O Adailton, isso que confunde, né? Que em certos momentos joga centralizado, em certos momentos vai atacando ali pelas pontas, mas na minha opinião, Igor, e eu queria saber também a opinião da galera, a maior situação no primeiro tempo que o Remo levou muito sufoco. Muito sufoco, o Marcelo Rangel foi o herói da partida, fez pelo menos 4 defesas muito difíceis, e o Leão tentava, na realidade, a forma de se defender da Chapecoense, com aquelas 2 linhas de 5 e 2 linhas de 4, forçava que o Remo jogasse pelas laterais, porque ele congestionava ali praticamente o meio de campo e a entrada da área, e o Remo não conseguia trocar passes naquela zona. Daí virava uma presa fácil para a marcação com essas jogadas lateralizadas. Já no sistema defensivo do Remo, que tentava, apesar de ter menos jogadores no meio de campo, mas abafar uma marcação dobrada ali no meio para tentar fazer com que a Chapecoense não evoluísse, eles se saíram muito bem jogando justamente pelas laterais, virando o jogo. Quem sofreu muito foi o Marcelinho, muitas jogadas ali nas costas do Marcelinho. Então, no primeiro tempo, o Remo foi
improdutivo, com pouquíssimas chances. Não estou lembrado agora se teve alguma chance de gol, alguma chance clara de gol no primeiro tempo, e levou muito sufoco. Na real, merecia ter saído perdendo nesse primeiro tempo, viu, Igor? É verdade. Infelizmente, é um time que me parece desorganizado, mal treinado, né? O resultado foi excelente, mas assim, quem assistiu o jogo do início ao fim, é preocupante a situação do Remo, porque é um time que joga todo atrás da linha da bola e se defendendo, jogando por uma bola de contra-ataque. E o Marcelo Rangel fez 6, 7 defesas no primeiro tempo. Pelo menos 2 ou 3 bolas, os caras entraram de cara pro Rangel, né? E ele fez aqueles milagres lá, 3, 4 milagres. Né? Então, é um time mal treinado, né? É um time que o Antônio ainda não encontrou a melhor formação, não sei o que está acontecendo, mas foi muito ruim. O Chapecoense poderia ter vencido o jogo no primeiro tempo, para quem assistiu, né? Então, tem que ver o que está acontecendo. Eu acho que o Luan fez o gol da partida, mas eu acho que ele é um jogador muito que organiza pouco, sabe? É um jogador muito combativo, mas com a bola no pé tem muita dificuldade, e isso complica ali a rodar a bola no meio de campo. São essas duas principais. Eu acho que é até estranho eu criticar o Luan fez o gol, né, que colocou o Remo no G4, mas ele tem muita dificuldade. Você viu ali quando o Cantillo entrou, né, muito participativo, vindo a receber a bola. Claro que em outras circunstâncias já jogou com 10, com 9, mas tem muito mais mobilidade, muito mais passe, né? Então precisa ter essa mudança no meio de campo e precisa encontrar alternativa, porque eu entendo que o Adailton não merece, né, por todas as atuações que vem tendo, ser titular nesse time do Remo aí. Igor, eu vou discordar de ti, tá? Preocupante tá a situação de quem tá na zona do rebaixamento, empatando em casa e tá quase para cair. A situação do Remo não é preocupante, não. Eu te entendo a questão da preocupação na forma como a equipe tá jogando, mas a situação do Leão tá muito bem, obrigado, ali próximo do G4. E a gente está aqui justamente para fazer as críticas para que essa equipe melhore, para que responda aos anseios da torcida. E por falar em torcida, já deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião sobre essa equipe, a forma como a equipe entrou, a forma como se comportou no primeiro tempo, e ainda teve a questão da lesão do Marrone no finalzinho, que a gente vai começar a tratar sobre isso, Igor, mas que dizer de gramado sintético, né? Rapaz, é um negócio que é recorrente, e normalmente são lesões graves, lesões com situação de torções, lesão de ligamento, e te torce para que dê tudo certo com o Marrone, assim que a gente tiver mais notícias específicas a gente vai trazer aqui para vocês, mas perde o Marrone no primeiro tempo e já tem que entrar com uma opção de ataque. Lembrando, o Remo foi com somente 2 atacantes do banco de reserva, o Maxwell e o Davó. Pouquíssimas opções para o ataque, muito mais opções para o meio de campo. E já queima logo uma substituição no finalzinho ali do primeiro tempo e na volta do primeiro para o segundo tempo, após o intervalo, sem nenhuma substituição, Igor. Pega um gol aos 30 segundos. Novamente, numa bola rápida, uma virada de jogo, o ponta deles consegue dominar muito bem, chuta para a área e marca o gol, abrindo o placar. Ducha de água fria para quem pensava que o Remo vinha melhor nessa segunda etapa. Você falou ali da contusão, né? Foi um choque, nem foi na questão do gramado foi do atleta da Chapecoense no final do jogo. Mas é verdade, a volta do segundo tempo, né, já pega um gol ali, esperava-se no mínimo que tivesse alguma alteração, porque o clube do Remo foi dominado amplamente pela Chapecoense, né? E aí, a partir do momento que a única substituição que teve foi por motivo de contusão, sabia-se que ia sofrer. Acabou não tendo tanto porque você muda, né? O Remo, muitas dessas partidas, ele só começa a jogar depois que ele toma o gol, né? Foi assim contra o Atlético. Eu digo preocupante porque a gente não tem que olhar só em relação à tabela, né? A gente tem que olhar o histórico de jogos já no comando do Antônio. Todas foram partidas ruins. Nós vencemos o Atlético de virada no talento do Pedro Rocha. Nós não jogamos nada. A partida que foi antes do Atlético, se eu não estou enganado, esqueci agora que foi adversário. E nós Foi o Repá. A gente jogou o Repá e viajou, né? Pois é. Fomos mal no Repá com um time que estava arrebentado, né?
Fomos mal contra o Atlético, mas vencemos. Vencemos agora com 9, empatamos agora na marra com o time que estava com 9 em campo, né? Então, assim, são pelo menos 3 ou 4 atuações do Remo que são abaixo da crítica. O Remo não jogou absolutamente nada. E não conseguiu resolver o jogo também contra o Cuiabá aqui em Belém. Então, por essas e por outras, que eu acho que sim, tem que haver o sinal, porque se você for olhar a tabela 4 rodadas atrás, a diferença lá para baixo era muito grande, né? E hoje já não é tão distante assim. Encurtou muito a distância lá para trás. É claro que esse time do Remo não tem elenco para ser rebaixado, né? Mas está muito perto agora. Qualquer deslize, 2, 3 rodadas, o Remo vai lá para trás. Então, acho que precisa, sim, tá observando isso daí, porque são jogos muito ruins e você joga mal o primeiro tempo e vem sem modificação nenhuma, né? Então, que jogo que o treinador tá vendo? Então, essas aí são as considerações. Por isso que a gente não gosta de gravar muito pós-jogo. Logo na sequência do jogo, porque a gente ainda tá muito puto com o que assistiu. Eu acho que tu tá muito pessimista, cara. Calma aí, que tem muito campeonato pela frente. Bora deixar o homem trabalhar. Fazendo aqui o papel do advogado do diabo, eu quero saber da galera também. Comenta aí. Já vai comentar? Arrasta pro lado, tem a ferramenta do hype. Isso ajuda pra caramba a esse vídeo, ao YouTube distribuir mais o conteúdo do RemoCast, para que cada vez mais remistas venham fazer parte aqui dessa comunidade. Deixa o like também, te inscreve no canal, se ainda não é inscrito, não é inscrita. Ativa o sininho das notificações para receber logo direto no teu celular, lá no teu e-mail, sempre que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. Vem cá, vem bater papo com a gente, a tua opinião vale muito. No intervalo do primeiro para o segundo, acho que passa muito aquilo, né? Acabou de fazer uma substituição, tenta reajustar o time com as mesmas peças. O Remo estava com um problema. Não tanto no primeiro terço, na saída de bola, porque a Chape não adiantou tanto a marcação, mas esse congestionamento fazia com que Jaderson viesse jogar muita lentidão do Pedro Castro. Então, isso eu não entendo, de fato eu não entendo como é que ele consegue perceber que a equipe vai dar fluidez com os jogadores que ele escolhe para que a bola passe logo nos primeiros toques, saindo da defesa. Então, assim, entendo a tua queixa, a tua reclamação, ela é de parte da torcida azulina, mas eu acho que ainda tem o crédito. Eu acredito nisso. Vamos ver o que vai acontecer. O gol deixou o clube do Remo, vamos dizer assim, um pouco atordoado logo no início. Aí essa demora que eu não entendo. Foi mexer só lá com os 13 minutos, logo 3 substituições. Foi quando ele tirou o Jaderson e o Janderson, né? E o Adailton. Daí ele mexeu no meio com o Pavani e o Regis, e o Davó lá no ataque, que na minha opinião tinha que ter entrado no primeiro tempo. Né? Acho que é isso que... É o que eu acho, mudando o posicionamento do ataque. Mas aí com a entrada do Davó e a saída do Adailton e do Janderson, o Remo ficou praticamente ali com 2 atacantes, né? E logo depois teve que tirar o Klaus. Na verdade, foi no mesmo lance. O Klaus estava caído quando a substituição ocorreu. Entrou o Camutanga no lugar do Klaus. Klaus, lembrando, acho que ativou o protocolo de concussão. Daí, o clube do Remo pôde fazer uma outra substituição posteriormente. Só aí que ele tirou o Pedro Castro, colocou o Cantilho. Tá certo, a Chape já tinha perdido um homem aos 24 minutos, uma justa expulsão. Mas pareceu que, mesmo com esse homem a menos, começou a dar mais fluidez no meio de campo. Só que tem um detalhe, né, Igor? Pelo menos na minha contagem, o Remo só foi dar um chute ao gol, eu acho que aos 40 minutos do segundo tempo. Chute ao gol perigoso de verdade, foi aquele cruzamento meio chute do Sávio, quase que surpreende ali o goleiro. Logo depois, 2 escanteios perigosos. Foi aí que o Remo começou a amassar a Chape, que já estava ali cansada com as linhas baixas e com um jogador a menos. O narrador da ESPN, né? Ele inclusive disse, né? Soube ler o jogo como estava, disse, ó, as 2 linhas da Chapecoense desceram muito, o Remo para poder vencer isso aí tem que ter também o tiro de média e longa distância para ser uma alternativa, né? E aí você bem disse no chute, que eu nem sei se foi querendo ou não, porque outro fator que eu gostaria de levantar e ouvir a opinião do torcedor azulino é do desempenho também do Sávio, né? O Sávio caiu totalmente de produção, ele não consegue acertar um cruzamento lá do lado dele, né? Eu acho que tem que fazer sombra e começar a botar o garoto para jogar lá, o Alan Rodrigues, porque está muito confortável ali. Às vezes a câmera estava filmando, mostrava o Antônio se aborrecendo com os erros
ele não conseguia jogar na área, né? Se você vê, ele tá sem confiança para fazer o cruzamento, ele toca para trás, quem faz o cruzamento do gol é o Regis. Ele fica sem confiança, bate para trás, o Regis cruza e sai o gol. Ele errou tudo, praticamente, que ele tentou cruzar. Então, é outro fator também, desempenho individual de alguns atletas, inclusive do Sábio, que foi muito importante, que a gente elogiou bastante, ganhou várias vezes o troféu Alcina aqui no Campeonato Paraense, também está precisando melhorar, porque está muito abaixo. Da mesma forma, o Marcelinho, ele não é aquele jogador que foi também no Paraense. Você não vê aquelas subidas lá. Não sei se é uma concepção tática do novo treinador, mas já vinha acontecendo. Então, isso também é um motivo que vem atrapalhando o desempenho do Remo em campo, né? Os dois laterais que estavam voando caíram de desempenho. Betinho, não sei se tu vai concordar nesse aspecto, cara. Eu quero saber também a opinião da galera, deixa aí nos comentários sobre o desempenho desses jogadores. E o Clube do Remo que entra no G4, dorme no G4 na realidade, que a gente está gravando aqui logo após a partida, ainda no domingo, e fica dependendo do jogo do Avaí contra o Atlético, o Avaí que joga fora de casa contra o Atlético. Se o Avaí pontuar, ele passa do Clube do Remo, o Clube do Remo volta para a quinta posição. Coritiba está ali semi-disparado, né? 33 pontos na primeira colocação, Goiás em segundo lugar também com 33, Novo Horizontino com 30 pontos, Clube do Remo fechando o G4 com 25 pontos. Em quinto lugar, o Avaí, 24 pontos com um jogo a menos. Em sexto, Chapecoense com 23, mesma pontuação do Vila Nova e do Atlético Paranaense. São os sétimos e oitavos lugares, respectivamente. Cuiabá, nono com 22, Atlético Goianiense também com 22 em décimo, CRB em 11º com 21 pontos. Essa é a primeira folha da tabela. O Clube do Remo já coloca aí uma distância de 4 pontos para a primeira metade. Igor, considerações finais dessa partida do Clube do Remo contra a Chapecoense. O Remo consegue ganhar um ponto fora de casa, não recuperou os 2 pontos que perdeu, vamos dizer assim, no empate dentro de casa. Agora já está quase terminando, está quase virando o primeiro turno. Tem aquela pretensão de chegar, tinha aquela pretensão de virar o turno com 30 pontos. O problema é que com essa sequência de empates, os times ali que ficam lá atrás começam a chegar próximo. O Leão tem que mostrar serviço, tem que voltar a vencer, cara. Verdade, Beto. Falando só em termos de tabela, né, que eu já fui muito pessimista em relação ao desempenho do jogo em si, a tabela a gente está bem, né? A gente está no G4, a gente vai torcer aí para o Avaí não conseguir pontuar e dormir no G4 nessa rodada. E se eu não estou enganado, o Remo faz 2 jogos em casa aí, né, antes de acabar esse turno. Eu cheguei a olhar em algum momento, vai fazer 2 pontos. Consolidando esses 6 pontos dentro de casa, a gente fica tranquilo para iniciar o segundo turno da competição, que tem tudo para ser muito mais forte, né? Times mais desesperados, times querendo chegar. Então é preciso que o Remo evolua dentro de campo. Então aí que eu me preocupo, porque até esses 3, 4 jogos aí, eu não vi grande evolução do clube do Remo, que era um time que estava acertado. Né? Você viu muitos jogos, nós vimos muitos jogos com o Daniel Paulista, time encaixadinho, né? Contra-ataque fechadinho ali e tudo mais. Então, tem que evoluir. Se conseguir evoluir e fazer esses 6 pontos, o Clube do Remo começa muito bem, se Deus quiser, a segunda parte aí da Série B de 2025. Comenta aí, a gente quer muito saber a tua opinião, deixa o hype, também o like, te inscreve no canal, fica ligado aqui no RemoCast que já já tem muito mais. Saudações azulinas e bora Leão!